Deus vos guarde pelo seu poder proteger. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos retornando com a carta à Igreja de Filadélfia. Eu peço que você, qualquer dúvida, qualquer pergunta ou qualquer observação queira fazer, por gentileza, só colocar lá nos comentários e eu terei o máximo prazer em atender, tá bom? Então, pedir a desorientação para esse momento também, uma carta riquíssima e que tem muito o que nos mostrar para que possamos aplicar em nossas vidas. Carta à igreja em Filadélfia. Quero adiantar que o vídeo vai ser sem edição, então você pode notar algumas falhas, inclusive sons externos. A coisa vai ser bem natural. Então, carta à igreja em Filadélfia. Filadélfia, esse nome traduzido, significa amor fraternal. Ela foi fundada em meados do século II a.C. por Atalo. O nome da cidade tem a ver com o tratamento leal e amoroso que o rei e fundador da cidade, Atalo II, nutria por seu irmão Eumenes. Foi quando deram a Atalo o título de irmão afetuoso, no grego Filadelfos. No ano 17 depois de Cristo, assim como Sardes, Filadélfia ela foi destruída também por um grande terremoto, o mesmo terremoto que atingiu Sardes. Nas cartas escritas a Filadélfia e a Esmirna, não houveram registros de críticas a estas igrejas, que no momento sofriam a maior perseguição. Nelas o Senhor garante que tem a chave e que quando Ele abrisse a porta para elas, ninguém teria a capacidade de fechá-la. Começando com o versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O santo, aqui no versículo 7, originalmente, era um termo que era atribuído somente a Deus. Isaías 40, 25 diz o seguinte: a quem, pois, me fareis semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Hebreus capítulo 3, versículo 3, já no Novo Testamento, ele vai equiparar exatamente Isaías 40, 25 com Hebreus 3, mostrar que tem o mesmo peso de significado a palavra santo. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, Jesus, ele tem maior glória, maior honra que Moisés. Moisés como sendo o libertador de Israel, vamos dizer assim, aquele que promoveu a nação judaica, a lei, a legalização da nação judaica. Por isso que a gente escuta muito, não é? A lei de Moisés. Então, e o clima aqui na carta aos Hebreus era exatamente esse. A igreja em Jerusalém estava querendo voltar às práticas do Antigo Testamento. E o caráter do livro, da carta aos Hebreus, é mostrar que Jesus é superior à antiga aliança. Em Apocalipse 6, versículo 10, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Com isso, Jesus aqui, quando ele está citando no versículo 7, ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve estas coisas, diz o santo, ele referindo-se a si mesmo,
ele está exatamente confirmando a sua santidade. Essa afirmação, ela vai mais além. Então, sendo um Deus santo, ele não tolera o pecado e, consequentemente, garante que os malfeitores serão punidos. Aquele que tem a chave de Davi. Essa figura da chave de Davi, ela refere-se a Isaías, capítulo 22, versículos de 20 a 22. E esse texto, ele trata sobre Eliaquim. Eliaquim, ele está sendo empossado como mordomo da casa de Davi. E esses versículos eles vão dizer: e será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e vesti-lo-ei da túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Então, o mordomo do palácio ficava responsável por todas as dependências do palácio, inclusive pela despensa. Jesus aqui, ele é visto neste versículo como aquele que supre todas as necessidades de sua amada igreja. Sobre isso, Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4, 19. Então, o fato de Jesus ter a chave também prova que ele é o Messias prometido, procedente da linhagem de Davi. É o que diz Samuel no capítulo 2, versículos 7 a 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, quando o Senhor fala a respeito de que ele tem a chave, isso também indica que ele estava reinando no trono de Davi. Que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Os discípulos de Jesus, tanto em Filadélfia quanto em qualquer lugar, independentemente do tempo, não têm o que temer. Devem continuar confiantes na sua caminhada rumo aos céus, pois Jesus recebeu toda a autoridade. E essa autoridade abrange tudo. É o que ele diz em Mateus 28, 18. E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Então, ele recebeu uma missão e ninguém, nem nada, poderá interferir na conclusão desse seu trabalho. No versículo 8: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa afirmação ela vai se repetir de uma ou outra forma nas cartas enviadas às demais igrejas, que são 7 igrejas. Então, para todas elas, de uma ou outra forma, essa afirmação ela vai se repetir. E essa afirmação ela expressa exatamente a realidade de que Deus vê em cada congregação, neste caso específico, Jesus vai exatamente indicar que conhece as obras dos cristãos em Filadélfia. Então, ele
de uma ou de outra forma, ele vai fazer essa mesma observação para todas as igrejas. Então, ele vai aqui mostrar que, na realidade, ele conhece a fundo cada congregação. Aqui, nesse caso específico, nessa passagem, ele está citando aos cristãos em Filadélfia, que também a conhece a fundo. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A Bíblia muitas vezes utiliza essa figura da porta aberta como sendo um ambiente ou um momento propício à evangelização. 1 Coríntios 2,12 é exemplo para esse caso. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, e Colossenses 4,3 vai dizer: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra. Nesse caso aqui da porta aberta sendo citada a igreja em Filadélfia, pode ser considerado o contexto no qual o termo está inserido, tá bom? Então, Jesus tinha a posse exclusiva da chave, lembra que a gente falou lá em cima? Portanto, o que ele abre e ninguém fecha, e o que ele fechava ninguém podia abrir. Então, pode ser que ele estivesse dizendo à igreja lá em Filadélfia que a porta que ele havia aberto diante deles, ninguém a fechará, indicando que talvez, diante das circunstâncias em que a igreja estava vivendo, não seria a questão pura e simplesmente do evangelismo em si, né, da porta aberta para o evangelismo, mas as oportunidades que o Senhor abriria diante daquela congregação. Isso considerando o contexto em que a carta à igreja foi escrita. Que tens pouca força. Quando o Senhor diz que aquela igreja tinha pouca força, não foi no sentido de envergonhá-la, mas foi como elogio. A pouca força que eles tinham não serviu de pretexto, não serviu de desculpa para que eles ficassem de braços cruzados. Então, eles faziam o que podiam com o que tinham e foram reconhecidos por isso. A verdade é que Deus, Ele nunca irá esperar mais do que somos capazes de fazer. Então, não é desculpa, e mesmo que tenhamos pouca força, façamos dessa pouca força a motivação para agirmos em benefício, seja da propagação do reino, seja para a manutenção de nossas vidas em Cristo, enfim, para tudo aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Agora, a gente também não pode usar essa pouca força e ficar nela sem tentar ou sem estar sempre buscando aumentar mais, ser mais producente no reino de Deus. Mas é aquilo. Então, Ele nunca espera mais do que somos capazes de fazer. E não negaste o meu nome. Então, em Apocalipse 2, versículo 3, a igreja em Éfeso, ela suportou provações por causa do nome de Jesus. Ele vai dizer em Apocalipse 2:3: e tendes perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Em Pérgamo, o Senhor vai dizer à igreja lá em Pérgamo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. No nosso texto sobre a igreja em Filadélfia, a igreja ela é suprida e fortalecida por não negar o nome do Senhor. Então, a gente citou aqui Éfeso, a igreja em Éfeso,
Pérgamo e Filadélfia. São 3 exemplos claros de discípulos semelhantes a Cristo, tanto nas atitudes quanto nas palavras e ações. No versículo 9: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Havia também naquela cidade uma sinagoga de judeus, ou melhor dizendo, de falsos judeus. E aqui ela é tratada como sendo sinagoga de Satanás. O mesmo ocorria também em Esmirna, que nós estudamos, capítulo 2, versículo 9. Enquanto na carta a Esmirna, apesar de não estar declarado pelo Senhor, no final eles sairiam vitoriosos, aqui o Senhor, com a igreja em Filadélfia, ele vai mais além. Eis que os farei vir, os falsos judeus da sinagoga de Satanás. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. No versículo 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eles não desistiram, permaneceram fiéis ao Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio a um ambiente hostil, mesmo tendo sido perseguidos. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, os discípulos em Filadélfia, eles seriam guardados num período de provação que viria sobre o mundo. Aqui pode ser uma referência à perseguição causada pelos decretos de Domiciano, que causou a morte de centenas de milhares de pessoas na época. Independentemente da natureza específica dessa provação, a promessa de Jesus é a de proteger os fiéis em Filadélfia. Não foi prometido, serve como observação aqui, não foi prometido pelo Senhor que eles seriam isentos do sofrimento. Então, até porque ele vai dizer no capítulo 3, versículo 11, que eles ainda precisavam conservar o que tinham. Tá certo? Então, se eles teriam que preservar aquilo que ainda possuíam, significa que eles teriam que fazer desse momento um momento não somente de crescer na fé, mas ainda de guardar durante esse período aquilo que ainda tinham de bom. Venham sem demora, é o que eu falei no versículo 11 do capítulo 3. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venham sem demora. Estes cristãos precisavam ter certeza da presença de Jesus. Por isso ele promete: venham sem demora. Eu estou vendo o que vocês estão passando, eu estou vendo o que vocês estão sofrendo, eu virei sem demora. Eu não estou ausente, eu virei. Então, para quê? Seria julgar os malfeitores e proteger os fiéis. Conserva o que tens. Eles precisavam ser incentivados a não desistirem. Eles tinham que fazer a parte que cabia àquela igreja. Eles tinham que fazer a parte que cabia a eles realizar. Ainda haveriam de passar por provações, tentações, eles correriam
sério risco de perder tudo o que já haviam alcançado. Mesmo os servos mais fiéis necessitam de perseverar, necessitam de vigiar até o fim. Eles precisavam preservar ainda o que tinham. E o que é que eles tinham? Salvação. Eles tinham a palavra do Senhor, eles tinham a fé em Cristo, aquela pouca força no versículo 8, lembra que a gente viu lá em cima? As novas oportunidades, a porta aberta. Eles tinham também as promessas de Jesus. No versículo 12, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, melhor dizendo, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Enquanto as colunas de Filadélfia vieram abaixo em 17 depois de Cristo, no grande terremoto, as colunas do verdadeiro templo de Deus jamais seriam destruídas. Estas colunas significam todos os fiéis que foram vencedores com Cristo. E daí jamais sairá. O poder de Deus guardará todos os fiéis na sua presença gloriosa. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Estes nomes reforçam as colunas, indicando uma relação com o divino. A nova Jerusalém que desce do céu é um outro nome atribuído à morada celestial daqueles que venceram com Cristo. Enquanto a velha Jerusalém havia sido destruída pelos romanos em 70 depois de Cristo, mais ou menos uns 20 anos antes das revelações do Senhor terem chegado a João, o Apocalipse, os cristãos poderiam avistar desde então, a Jerusalém lá do alto. Gálatas 4, versículo 26 diz: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Hebreus 12, versículo 22: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal Assembleia. Sobre o novo nome, o vencedor que venceu com Jesus também faz parte do Jesus celestial. Também estará com ele no mesmo lugar onde ele está. Esta afirmação é promessa de também, assim como o Senhor, participarmos do novo nome, ou termos também um novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a gente já viu, é repetida essa sentença a todas as igrejas, as 7 igrejas, os capítulos 2 e 3. Então, a gente já viu, já tratou sobre isso, mas eu só quero trazer aqui a memória. Então, é a necessidade de não ter apenas o ouvido funcional ou funcionando perfeitamente. Por exemplo, Jesus ele vai chamar os seus discípulos de bem-aventurados porque estes tinham a capacidade de ouvir. Eles tinham aceitado o Senhor como sendo aquele que dirigirá doravante as suas vidas. Então, eles estavam com ouvidos abertos às mensagens que lhes viria da parte do Senhor. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, todos que temem ao Senhor e o servem devem entender que as cartas das 7 igrejas devem ser lidas como um comunicado direto aos seus corações.
não especificamente as 7 igrejas, mas elas devem fazer parte também como sendo fonte de consulta e aplicação às nossas vidas. Então, com essa passagem, com esse último comentário, a gente encerra o nosso estudo sobre a carta à igreja em Filadélfia, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. E eu quero fazer uma observação. Esse vídeo, ele foi gravado depois que eu gravei as cartas à igreja, a carta, melhor dizendo, a Laodiceia. Então, eu já havia gravado antes por 2 vezes, mas devido a problemas, as 2 vezes elas foram canceladas. E eu estou regravando novamente esse vídeo para acompanhar exatamente o fechamento do capítulo 3. É por isso que lá na carta a Laodiceia eu vou estar com o cabelo grande, é a 3ª carta, e nesse vídeo agora, que você está terminando, eu estou com o cabelo cortado. Então não tive sucesso nas edições, e de agora por diante eu não vou mais fazer edição de vídeo, porque eu não tenho a habilidade em manusear as ferramentas para fazer essa edição. Tão logo eu possa me inteirar da tecnologia, e a gente vai poder estar editando. Por enquanto a gente vai fazendo assim. Espero que entendam e recebam esse estudo de coração. Esses vídeos, eles não são monetizados, não tenho interesse de ganhar algo com isso, mas o que me satisfaz é poder, juntamente com você que tem dado atenção, estarmos compartilhando a palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus possa nos iluminar e fazer com que a gente cresça no conhecimento de sua palavra, tá bom? Então, que a graça de Deus esteja conosco, e tão logo eu faça o vídeo do capítulo 4, eu o colocarei para a gente compartilhar e poder, com isso, edificar as nossas vidas, tá certo? Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus possa nos dar sabedoria para vivermos estes dias maus. Paz, tchau.